In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje celebramos as duas basílicas maiores, de Pedro e de Paulo. São Pedro é ali onde... bom, são 4 as grandes basílicas romanas. Né? São Pedro é ali no Vaticano, onde nós acostumamos a ver o Papa. São Paulo fica extramuros. Parece que foi abalada agora no último terremoto. Estava fechada. Estava fechada a basílica. Lá onde tem o brasão dos... Não é o brasão, mas é a efígie, a figura de todos os papas, né? E agora chegou realmente no último lá. Tinha uma profecia popular sobre isso. Né? São as duas basílicas maiores. E, claro, a de Latrão, né? A do Divino Salvador, celebramos esses dias a sua festa, onde está a cátedra de Pedro. Né? Então, a grande Basílica do Latrão, e ali, não tão distante, Santa Maria Maggiore. Então são essas as 4 grandes basílicas. Hoje celebramos São Pedro e São Paulo. Ocasião para refletirmos realmente sobre a Igreja e a nossa fidelidade à Igreja. Eu dizia, é tremendo o que nos acontece. Jamais, queridos, me teria passado pela cabeça. Se eu não estivesse vendo, constatando com os meus olhos, jamais eu imaginaria, jamais eu pensaria uma coisa dessas. Jamais eu poderia imaginar que estivesse acontecendo o que está acontecendo. Vejam, queridos, eu engoli tranquilamente o Vaticano II. Engoli tranquilamente o Vaticano II. Com todo o seu código de direito canônico, todos os seus documentos que eu li e estudei profundamente, cada um deles. Cada um deles. E não só, não estou dizendo só dos 16 documentos que compõem o concílio, mas digo daqueles documentos todos que saíram, né, depois para a aplicação do concílio. Né? Todos eles, todos. Engoli tudo. Com toda a piedade e fé. E de fato, por tudo que eu hoje entenda contra o Concílio do Vaticano II e das ações dos romanos pontífices, tá? Eu digo até Bento XVI. Tá? Apesar de hoje eu dizer que tudo o que digam contra o concílio, eu digo e acrescento algo mais. Assino embaixo e acrescento uma lista a mais. Né? Ressalvando que ali não se encontra heresia formal. Esta é uma ressalva importante a ser feita. E se os sede-vacantistas entendessem isto, pronto, tá? Pronto. Já conseguiriam compreender que caem eles em cisma quando teimam pertinazmente em acusar o Concílio do Vaticano. Já me apresentaram, né? Essa gente já me apresentou uma lista. Eu olhei só o primeiro, já refutei aquele e pronto, acabou. Aliás, publiquei aí no YouTube, tem uma palestra sobre o Vaticano II, uma palavrinha dirigida especialmente aos sede-vacantistas. Não sei quantos terão ouvido. Nenhum parece ter aceitado. Nenhum parece ter aceitado. Mas ali está a palavra e basta. Nem queiram me dizer,
me desafiar mais a debates. Não entro em debate convosco, convertei-vos. O debate que eu tenho convosco é este convite. Convertei-vos. Abandonai. Súbito, rapidamente, o vosso cisma, a vossa persistência. E convertei-vos à verdadeira religião, ao Deus verdadeiro. Isso é a palavra. Encerrado o assunto. Encerrado o assunto. Então, no Vaticano II, por tudo que de ruim se deva dizer e acusá-lo, não se encontra nele heresia formal. Não há. Há muitos emendos a ser feitos, alguns até oficialmente se fizeram, né? Um dos últimos, feito por Bento XVI ainda, aquela palavrinha subsistita. Subsistita. Tá bem. Mas, dito isto, e todas as repreensões que possamos, com toda a razão, dizer aos papas pós-conciliares, não só a Paulo VI, o grande João Paulo II. O grande João Paulo II. Reprovável, tanta coisa. Se querem que diga uma, bem, vejam, por exemplo, ele beijando o Alcorão. Tá? Por favor. Tá? Por favor. Ele vai nos dizer das outras aberrações, para falar de Assis e outras aberrações. Então, apesar de tudo, nós dizemos e confessamos que conservou-se a fé católica. A fé católica e apostólica em Roma. Conservou-se até Bento XVI, até o fim do pontificado de Bento XVI. Quer dizer, reconhecemos ali o Cristo. Isso é até importante, queridos. Quer dizer, qual é a minha dor? Minha grande dor é que, deixando os apóstolos, Pedro e Paulo, na festa hoje celebramos, na verdade se desconhece o Cristo. Já não é mais Jesus. Já não é mais aquele Jesus com o qual eles tiveram contato, com o qual Pedro conviveu, do qual recebeu as chaves, etc. Já não é mais Jesus. Portanto, Deus, perde-se Deus. Perde-se a Deus. Tá? Coisa pouca. Já não se tem mais Igreja Católica Apostólica. Já não se tem mais. Já não. Então, a grande mudança, a grande perda, a verdadeira seita, grande seita que se criou, foi com o aparecimento deste infeliz Jorge Mário Bergoglio, que numa eleição fraudulenta usurpa o trono de Pedro. A mim, queridos, basta a leitura de da exortação apostólica pós-sinodal Evangelii Gaudium, aquela primeira que ele... eu não consigo entender como cardeais, bispos, sacerdotes, os padres, como os doutores, grandes doutores da igreja, são capazes de não enxergam, não veem. O que nós temos na Evangelii Gaudium?
temos ali declinado o programa de pontificado, se pode dizer assim, de Bergoglio. O que é preciso entender? É preciso entender que o sínodo é feito pelos bispos sob um tema escolhido pelo Papa e que eles meditam, depois discutem, enfim, apresentam conclusões para o Papa. Apresentam conclusões. Não as suas anotações. Não redigem um documento. Não, até podiam ter redigido, mas desde o início não quiseram redigir. Não, já apresentaram, no início foi com Paulo VI, as suas anotações e disseram: faça a vossa santidade o que lhe aprouver. Então, manteve-se a tradição, desde então. Os sínodos não exaram um documento. E o Papa, de fato, pega essas anotações e organiza, reflete sobre elas e exara uma exortação apostólica. Então, claro, que no documento como tal, bom, inteiros discursos, partes dos discursos são ali coligidos, estão ali escritos. A gente pode identificar perfeitamente, né? Essa parte aqui foi então parte da discussão. Aqui temos uma palavra de tal bispo, de tal que terá dito. Então a gente pode distinguir perfeitamente aquilo que vem realmente da discussão sinodal, das conclusões sinodais. Quanto mais, se assim sempre foi, nos documentos das exortações apostólicas, quanto mais neste, onde Francisco, então, avisa e de fato faz, coloca ali um programa, o programa do seu antipontificado. Não consigo dizer pontificado, antipontificado. Então, é possível a gente extrair, como que extrair aquelas letras, aquelas frases que tem realmente o signo, o sinal de Bergoglio. Está tirado ali. Mas aqui com uma pinça se pode tirar tudo que, de fato, é a intervenção deste homem. E justamente nessas partes se vê que o programa de desgoverno de Bergoglio é um programa de destruição da Santa Igreja Católica. É ali que nós devemos fazer a nítida distinção entre a Igreja e a seita, que este homem veio em cima dos restos da Santa Igreja, com os restos deixados pelo Vaticano II, veio fazer. Este homem vai fazer uma perfeita distinção entre aquilo que ainda restava da Santa Igreja Católica desde o Concílio do Vaticano II, com essa total, radical, completa destruição dela que quer propõe-se fazer e expõe que fará na Evangelii Gaudium este antipapa. É para se ver nitidamente isso. Só um cego, uma pessoa desonesta, um intelectual desonesto não verá. Eu acuso de desonestidade aqueles, especialmente doutores, que não veem, que não querem ver, ou que dizem aquilo que o documento não diz. Isso é desonestidade. Desonestidade intelectual. Acuso. E olha, não são poucos, sabe? Não são poucos. Pois então,
partir daí, nós temos nitidamente a intenção. É um programa. Ali ainda era uma intenção. A intenção, mas aí formalmente escrita e declinada, com todas as letras e palavras, da destruição da igreja. Mas da destruição total da igreja. Total. Do papado. Destruição do papado. Destruição do Vaticano. A destruição da doutrina. A destruição do direito, da teologia, da moral, da liturgia. Destruição. Pode pegar o documento, vai encontrar cada um desses pontos e todos eles ali. O propósito, destruição de tudo. A estrutura da estrutura da igreja, tudo este homem propõe-se destruir. Não é mais igreja católica. Não é mais. Ali nós temos nitidamente declinado que, não há mais igreja católica. E de fato, se a gente vai, então, ver as ações deste homem, então, bom, aí agora ele começa a colocar em prática. Colocar em prática tudo isso. Né? Tudo isso ele começa a colocar em prática. Não é só um ataque à família. É um ataque à própria estrutura da igreja. Um ataque à liturgia, à missa, à Eucaristia. Um ataque à Eucaristia. A demolição é total. Não há de ficar, segundo Bergoglio, pedra sobre pedra no grande monumento dos apóstolos Pedro e Paulo, que é a fé, a doutrina, os costumes católicos. Não deve ficar pedra sobre pedra. Quer destruir com total ir ao chão. E é o que nós estamos assistindo quando vemos a celebração destes horríveis 500 anos. Não tem nada a celebrar. Né? Celebrar divisão, pecado. Né? Mas é uma celebração tal é que a própria igreja entra para dentro desta divisão. Se divide ela também. Em 1000 pedaços. É mais de 1000 pedaços, porque nesta religião cada um é a sua própria cabeça. A religião é da sua própria cabeça. A religião é da sua própria cabeça. Da sua própria cabeça mutante, porque é pós-moderna. Ela vai mudar. A cabeça vai mudar. A toda hora vai mudar. É louca? É louca. Ela vai mudar a toda hora. Vai mudar a todo momento. Esta é a seita criada. E atentos à destruição da Eucaristia. Levará ao culto luciferiano, de Lúcifer. Desta missa ecumênica e da Santa Memória, passar-se-á, onde já não serão válidas, já não haverá mais a transubstanciação, palavra que já foi abolida. Essa palavra já foi abolida. Não adianta teimar dizendo que não, já foi. De novo, tratamos aqui com Deus. Quem persiste em confessar que esta igreja ainda acredita em transubstanciação, de novo está usando de desonestidade intelectual. Porque essa palavra já foi proscrita do vocabulário e dos corações destes homens. Quantas missas já são celebradas invalidamente, sem a validade. Já não temos mais o Cristo Eucarístico. Não se esqueçam daquele documento de João Paulo II, Eclésia de Eucaristia. Destrói a missa, destrói a igreja. Separa-se de Cristo. Já há essa separação. Tanto na Santa Memória,
tanto nessa missa de Paulo VI Bonini, tanto nessa missa horrorosa de Paulo VI Bonini, quanto na missa ecumênica e naquela que virá a tal de Santa Memória. Já está destruído ali a igreja e não se faz mais a transubstanciação. Não acontece mais, já não se fala mais nela, já não há mais. Né? Bergoglio não fala nessa palavra, antes pelo contrário, ele fala contra essa palavra. E os documentos que saem dizem explicitamente, não precisamos usar mais essa palavra, não se use mais. Então, mas daí passar-se-á ao último e mais tremendo e terrível passo, que é o culto de Lúcifer. O anticristo chegar-se-á a esse ponto. Não. Mas o grande problema, como sempre digo, é que a gente vai engolindo com alegria a Igreja do Vaticano II. Engoliu e celebra nem sempre com piedade, mas celebra-se a missa de Paulo VI Bonini. Piedade, falar naquela missa é meio difícil. Em todo caso, celebra-se a missa de Paulo VI Bonini. Estão celebrando com alegria essas celebrações ecumênicas. Logo, acolherão a Santa Memória. Mas, e assim ceguinhos vão indo também para o culto luciferiano. Vamos seguindo. Abraçado em Francisco, o nosso Santo Padre. Que horror! Chamar esse homem de Santo Padre. Que horror! Não posso nem pensar nisso. Queridos, hoje celebramos a festa das Basílicas de São Pedro e de São Paulo. Lembra a igreja construída sobre a pedra que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu apelo é que conservemos a Sagrada Religião e nos mantenhamos firmes na Santa Fé. Não participe mais desta contra-igreja. Afastem-se desses padres, destes bispos, destes cardeais, destes papas. Coloquei conscientemente em plural, que teimam em não ver e de engolir essa seita que surgiu a partir do Vaticano. Olha, se dissesse, está para sair agora uma novela na Record, onde chamam Francisco de falso profeta e o Vaticano, enfim, a igreja de Babilônia, a prostituta apocalíptica. Então, é exatamente o que dizemos. Mas na boca da Record, isso tornar-se-á um laço. Porque em eles dizendo aquilo que nós dizemos, logo nos taxarão daquilo que eles são. Esse é um grande perigo. Nos taxarão daquilo que são essas seitas aí. Satânicas e demoníacas. É o demônio fazendo isso. Isso é o próprio demônio para nos denegrir a nós, que queremos conservar a Santa Religião, a Sagrada Fé. A Santa Fé. Então, não se deixem ludibriar pelas artimanhas do inimigo. Não. Mas venham conosco conservar a Santa Religião, a Sagrada Fé. Venham conosco manter-se firmes, alicerçados nos apóstolos São Pedro e Paulo. Não coloquem Jesus fora. Não coloquem Jesus fora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
Amém. Credo em um Deus.